E agora? Será que você ainda pensa que o Senhor não é bom? Será que você ainda tem motivos para achar que Deus não é benigno para contigo? Será que você ainda sustenta a ideia de que Deus não é bom? Depois de tudo que nós falamos e conversamos, será que realmente Deus não é bom? Nos últimos 2 vídeos, eu procurei ressaltar a benignidade do Senhor. Como Deus Criador, Ele criou tudo que existe. E eu acredito que Ele manifestou a sua bondade na sua criação. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o nosso corpo, o meu e o teu corpo. Como ele, por si só, manifesta a bondade do Senhor. Porque o nosso corpo, ele só emana prazer a partir dos estímulos recebidos. Se estes estímulos forem usados da maneira correta. No segundo vídeo, eu procurei não usar nosso corpo como referencial, mas sim a criação, demonstrando como a criação ela é perfeita e ela tem diversas manifestações de amor. Mas hoje, caso você ainda não esteja convencido, eu quero usar hoje a terceira perspectiva e a última, a perspectiva divina, a ótica divina. Veja bem, Deus é amor e Ele expressou esse amor desde o princípio. Eu quero que você faça um exercício de imaginar um lugar mais perfeito que você consegue imaginar. Mais perfeito. Imagina um ambiente onde tudo é perfeito. Nada do que você pensar se compara à eternidade. A eternidade é a perfeição das perfeições. É divina, é sublime, o ser humano não alcança. Paulo, ele teve um flash desse lugar. E quando ele viu esse lugar e retornou, a única palavra que lhe coube, a única palavra do nosso vocabulário que fez sentido para Paulo foi inefável. Algo que não pode ser explicado com as palavras humanas. Então o ambiente em que Deus existe é um ambiente perfeito. E Ele, como é o próprio ambiente, Ele é perfeito. Porque não existe nada além do Senhor. Mas esse Deus, esse Pai, Ele decide criar coisas finitas. Ele é infinito. E nada pode ser como Ele. Portanto, quando Ele começa a criar as coisas que Ele cria, são infinitas. E quando Ele cria as coisas infinitas, Ele decide criar um planetinha e esse planetinha ele insere um ser pequeno, limitado e coloca esse ser como regente do planeta. Será que isso não é já uma manifestação de um amor? Será que isso não é um presente de um pai? Você não daria um presente para o seu filho neste sentido? Logo após isso, existe a queda. Nós nos voltamos contra o Senhor. Nosso pai Adão, nossa mãe Eva, infelizmente cometeram o erro de desobedecer a Deus. E imediatamente, logo após o pecado, após a condenação, após o justiçamento equilibrado e justo que o Senhor deu sobre os humanos, Ele automaticamente, Ele já declara de maneira subjetiva, mas já declara a redenção, dizendo que através da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Será que isso não é manifestação de amor? Um pai que imediatamente perdoa o seu filho, de um pecado profundo. E futuramente nasce Jesus Cristo. O Deus, na forma de filho, nasce justamente para cumprir a palavra verdadeira do Senhor, porque o Senhor ele não somente promete, ele cumpre o que promete. Jesus Cristo nasce e ele cumpre exatamente aquilo que ele prometeu no Éden, na queda do homem. Será que isso não é, além de demonstrar fidelidade, uma manifestação de amor?
Na forma de Cristo, ele se tornou o tabernáculo vivo do Senhor. Em Jesus Cristo está a plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo estão dentro de Jesus Cristo, o ser humano. Ele decidiu habitar no meio da criação, no meio dos seus filhos, no meio dos homens. O Deus inefável, o Deus intangível, o Deus inconcebível se tornou concebível. A priori, se tornou tangível. Será que isso não é uma manifestação de amor também? Será que é muito difícil compreender essa manifestação de amor? E em Jesus Cristo, como eu disse, as três essências divinas estão em Cristo. Ele se manifestou em 3 figuras: o Deus revelado, o Deus conosco e o Deus em nós. O Deus revelado é a figura do Pai. É o Deus presente, é o Deus existente, é o Deus que aparece, não são os ídolos mudos e surdos. É o Deus que fala, é o Deus que se apresenta a Abraão, é o Deus que se apresenta a Noé, é o Deus que se apresenta talvez a Sete, a gente não tem certeza, mas é o Deus que talvez a Sem também, nós não temos certeza. É o Deus que aparece a Abraão, que aparece a Isaac, que aparece a Jacó, aparece a Moisés e a tantos outros. É o Deus vivo, é o Deus revelado, o Criador. E depois em Jesus Cristo nós temos o Deus conosco, Emmanuel, o Deus que tabernaculou com os seres humanos, que andou em meio aos homens. Um Deus andou em meio aos homens. E depois disso, depois de ter pago o altíssimo preço que ele pagou na cruz, ele ainda se manifestou como o Deus em nós, que é o Espírito Santo. Deus, depois de tudo isso, depois de se revelar e depois de andar conosco, ele habitou dentro de nós, na forma do Espírito Santo. Hoje Deus está dentro de nós. Será que isso não é suficiente para você entender que Deus é bom e Ele ama você? Tudo isso de graça, tudo isso sem cobrar nada. E depois disso, Ele perdoa os nossos pecados através do sangue de Cristo. Ele perdoou nossos pecados. Ele purificou o nosso ser. Uma punição justa. Nós pecamos contra Deus. Nós não pecamos contra um amigo, um vizinho, nem contra o nosso pai, contra a nossa mãe, que já é gravíssimo. Nós pecamos contra Deus. E Deus, Ele perdoou esse pecado. E não somente perdoou, Ele vivenciou a consequência desse pecado no nosso lugar. No seu lugar. No meu lugar. E não obstante, não suficiente, Ele ainda nos livrou de uma condenação eterna que a gente sequer consegue entender, que é o inferno, e futuramente, no último dia, o lago de enxofre, que é a segunda morte. Ele nos livrou da segunda morte, que é o sumo do seu juízo. Ele nos livrou disso. Nós sequer entendemos o que é isso. Nós não temos capacidade de entender o que é isso. Mas Ele nos livrou. E ainda, nos livrando do inferno, Ele nos deu a vida eterna somada ao paraíso. Você tem noção que a gente poderia viver essa vida que nós vivemos pro resto da vida? Você já pensou se a reencarnação fosse verdade? Será que ela é verdade? Se ela fosse verdade, já pensou viver eternamente reencarnando nesta vida aqui, que tem seus benefícios? Não é uma vida ruim, dependendo da sua condição, mas isso aqui não preenche. Ele te livrou disso, Ele te deu a vida eterna e te ofereceu um paraíso onde Deus e o Filho serão o nosso templo. Não tem templo lá, não tem necessidade de templo, porque Deus e o Filho, o Cordeiro, serão o nosso templo. E não tem sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas, porque a própria glória do Senhor iluminará nossos caminhos para todo sempre. Será que isso não é amor? E nesse período a gente poderia estar aqui sofrendo, vamos viver aqui tudo que tem que sofrer aqui na Terra, e no final de tudo a gente vê o que dá. Não. Ele disponibilizou miríades de anjos dos mais diferentes possíveis, e eles estão diuturnamente ao seu redor, lhe protegendo de coisas que você sequer enxerga. Você não tem noção do que está te cercando agora, querendo consumir tua carne,
teu sangue, teus ossos, se possível até sua alma. Você não tem noção, e esses anjos poderosíssimos estão aqui a serviço de Deus, amando de Deus, nos servindo. Isso não é amor? O que é isso? Isso não é bondade? Lá em João 1,14 diz bem assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Esse versículo ele é profundo. Levaria aqui muitos dias, muitos vídeos para a gente dissecar esse versículo, mas hoje eu quero habitar só nessa, eu quero focar só nessa palavra, habitou. Habitar é uma palavra que no português ela pode ser um pouco meio complicada, porque ela tem muitos sentidos. Mas no grego ela tem alguns conceitos como habitação, como tenda, ou como vaso, como algum tipo de cântaro, alguma coisa que recebe alguma coisa, algum elemento líquido. Né? Então você tem um conceito na palavra habitar, né? Que também significa habitação, tabernáculo, tenda, e algo que recebe um líquido, um vaso, alguma coisa assim. Esse habitar, ele é um apontamento direto ao Senhor Jesus Cristo, que habitou no meio de nós, tabernaculou no meio de nós, fez morada no meio de nós, recebeu o Espírito de Deus e ofereceu esse Espírito de Deus a nós. Ele foi o vaso que nos vivificou. Ele é a água viva. Ele é a água viva. Então será que a decisão de habitar no meio dos homens não foi uma decisão de amor? Será que isso não é bondade? O que é bondade para você? O que mais é necessário para você entender que Deus é bom? Você que duvida da bondade dele. Ele decidiu tabernacular entre nós. Ele decidiu. Ele abandonou tudo o que ele tinha. Tudo. Ele abandonou a glória, ele abandonou o estado que ele tinha antes para habitar no meio de nós. No nosso meio. E de tantas criações perfeitas que ele poderia ter escolhido, anjos, querubins, serafins, tantos outros seres que nós não conhecemos, de tantos seres perfeitos e que não têm pecado, ele escolheu o ser humano, caído, sujo, pecador, e se encarnou como um de nós, se encarnou como um igual, para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a humildade, para nos dar a salvação. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. Então, por favor, reflita em Cristo Jesus. Reflita em Cristo. Reflita em Jesus Cristo e reflita no sacrifício que ele fez. Porque ele deixou a sua glória inefável e intangível para ter um corpo físico no meio da sua criação. Ele deixou a sua intangibilidade, ele deixou a sua glória, ele deixou o inefável e se tornou efável, se tornou compreensível, concebível para poder estar contigo, para poder habitar contigo, para poder estar contigo. Depois de tudo isso eu te pergunto, será que ele não é bom? Será que ele não é bom? O Deus que abandona seu trono, a sua glória, a sua condição eterna e habita entre nós, será que isso não é bom? Então reflita em Jesus. Reflita nessa bondade. Reflita nisso. Porque quão bom é o Deus que deixou a sua glória para te dar a oportunidade de abraçá-lo,